Pessoal, neste vídeo eu vou resolver com vocês este exercício, que foi retirado, ou na verdade ele é um compilado de afirmações que foram retiradas de provas da UFSC, e nós precisamos decidir se cada uma delas é verdadeira ou falsa. Nós temos ali a primeira afirmação, que é de 2003, e nós temos ali duas retas, que são R e S, as quais as equações foram dadas, e está dizendo que elas são perpendiculares. Nós precisamos utilizar aqui a condição de perpendicularismo. Isso equivale a dizer que os seus coeficientes angulares satisfazem uma condição. Um precisa ser o inverso oposto da outra. Por inverso, a gente entende a operação inversa da multiplicação, então nós precisamos inverter uma fração, e o oposto seria o oposto em relação ao sinal. Então eu vou colocar aqui ao lado, em que nós vamos resolver essa de 2003, mas só que para encontrarmos o seu coeficiente angular, nós precisamos escrever as duas retas na equação reduzida, e para isso eu preciso isolar o y em cada uma delas. Então para isso eu vou isolar aqui a r por primeiro. Como o y está com sinal negativo, eu vou colocar ele ao lado direito, e vou ficar com 2x mais 5 igual a 3y. E para de fato nós isolarmos o valor de y, nós precisamos dividir todos os lados por 3, e aí eu fico com 2 terços de x mais 5 terços igual a y. Isso me permite identificar o seu coeficiente angular. É aquele coeficiente do x, que é o 2 terços, e o coeficiente linear é aquele que corta o eixo y, que é 5 terços. Agora eu vou comparar com a reta S. De novo eu preciso isolar o y, da mesma forma o y aparece ali como negativo, então para S eu vou manter o 4x e o menos 1 no lado esquerdo, e 6y no lado direito. Precisamos ainda dividir por 6 dos dois lados, e aí eu fico com 4 sextos de x menos 1 sexto igual a y. A gente pode simplificar essa fração ali que aparece como coeficiente do x, e aí eu fico com 2 terços de x menos 1 terço igual a y. 1 terço não, perdão, 1 sexto. Vou só arrumar aqui, 1 sexto. De novo eu consigo identificar aqui o coeficiente angular da reta S, que é 2 terços. Nós podemos observar aqui que os dois coeficientes são iguais, e isso aqui é a condição de paralelismo. As duas retas não são perpendiculares, mas sim elas são paralelas. Então essa afirmação aqui é falsa, porque as duas retas são paralelas, porque o m da S é igual ao m da R. Então a afirmação 1 é falsa. Agora nós vamos olhar para a afirmação retirada da prova de 2022, e está dizendo que nós temos um ponto A, cujas coordenadas são 3 e 4, e afirma que pertence à reta R, cuja equação é dada. Observe ali também que nós temos uma equação um pouco estranha, porque tem um k a mais. Mas o fato do ponto pertencer à reta nos permite substituir o ponto, trocando o x e o y por um número e obter somente uma equação envolvendo k. Então nós descobrimos o valor do k. Ok, ali está dizendo que S é uma outra reta, mas que é perpendicular a essa reta ali que nós temos a equação. Eu posso afirmar, então, que o coeficiente angular de S é menos 1. Bom, para descobrir o coeficiente angular de uma reta perpendicular, eu preciso encontrar o coeficiente angular da nossa reta original. Para isso, eu preciso descobrir qual é a equação, e aí eu vou precisar substituir o ponto para descobrir a equação. Então, para começar aqui, eu vou colocar a de 2022, vou trocar aqui o x por 3, fico com 2k vezes 3, mais k menos 3, vezes o y, que é 4, mais 2, igual a 0. Ficamos com 6k, distribui aqui dentro dos parênteses, 4k menos 12, mais 2. Junta todos os termos semelhantes, tem 10k menos 10 igual a 0. O 10k é igual a 10, e eu consigo descobrir que o k necessariamente é 1. Ok, isso é o k. Nós vamos voltar para a equação, substituir o valor do k, e aí a gente vai ficar com 2 vezes o k, que é o que aparece aqui, dá 2. Agora nós vamos para o y. 1 menos 3 dá menos 2. Y mais 2 igual a 0. Nós podemos simplificar essa equação geral aqui, dividindo tudo por 2, e aí eu fico com x menos y mais 1 igual a 0. Para descobrir o coeficiente angular, eu preciso isolar o y, então como ele está negativo, eu vou jogar para o lado direito, e aí eu fico com x mais 1 igual a y. Aí eu consigo descobrir que, embora não apareça ali, eu tenho um coeficiente angular que é 1, e para o caso da reta S ser perpendicular à reta R, eu preciso que o seu coeficiente angular seja o inverso oposto do 1. Então eu preciso inverter o 1, 1 dividido por 1 vai dar 1, eu vou colocar aqui que o m da S vai ser 1 dividido por 1, que é o inverso do 1, e além disso eu preciso trocar o sinal. Isso aqui nada mais é do que, de fato, menos 1. Então a nossa afirmação aqui é verdadeira, conforme foi apresentada ali, e a gente pode assinalar como V. Agora nós vamos analisar a afirmação que foi retirada da prova de 2024, e aí nós temos uma reta cuja equação é raiz de 3x mais y igual a 2, e afirma que ela é tangente à circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Aqui nós temos que analisar um jeito um pouquinho fácil de entender, e eu vou colocar aqui em cima, 2024, que para nós sabermos se ela é tangente, secante ou externa, nós precisamos analisar a sua distância ou quantos pontos ela tem de intersecção. Um jeito fácil de pensar aqui é que se nós tivermos uma circunferência, nós temos 3 possibilidades de reta. Eu vou marcar aqui, depois eu vou apagar. Nós temos aqui quando ela corta por 2 pontos, nós temos a possibilidade de ela cortar somente um ponto, ou seja, só encosta, e nós temos a possibilidade de passar por fora.
O caso de cada um aqui deles, o que a gente pode analisar? Se nós encontrarmos o centro da circunferência, dependendo do tamanho da distância do centro até a reta, a gente consegue afirmar em qual dessas situações ele se encaixa. Se for menor do que o raio, é secante. Se for igual ao raio, é tangente. E se for maior do que o raio, ela é externa. Então, nosso objetivo aqui é calcular a distância do centro da circunferência até a reta R. Para isso, eu preciso determinar, então, qual é o centro da circunferência e a gente vai analisar agora a equação. Essa aqui é uma equação reduzida de circunferência. E eu posso reescrever como x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 1. O que nos permite dizer que o centro vai ter coordenadas 0 e 0, então a nossa origem, e o raio vai ser a raiz do que aparece aqui no lado direito, raio igual a 1. E o que eu preciso lembrar também é que existe uma fórmula para calcular a distância de um ponto até a reta, mas eu preciso saber que essa fórmula ali, ela utiliza a equação geral. Se nós olharmos aqui a equação, ela não é nem geral, nem reduzida, e para isso eu preciso fazer alguma transformação. Eu vou reescrever essa reta R na forma geral, colocando tudo de um lado, igualando a 0. Então basta nós isolarmos ali, tirar o 2 do lado direito e colocar para o lado esquerdo. É só isso que eu preciso fazer. Então a reta R tem a equação raiz de 3x mais y menos 2 igual a 0. E aí eu preciso saber dessa fórmula. É uma fórmula um pouco chata de decorar, porque aqui nós temos, vou colocar a fórmula aqui, vai ser ax0 mais by0 mais c. E aí eu vou ter que dividir pela raiz do a ao quadrado mais b ao quadrado. Por isso que nós precisamos da equação geral para identificar o a e o b. O a é o coeficiente do x, o b é o coeficiente do y. x0, y0, na verdade, é o ponto que eu preciso substituir. Então aqui, se nós olharmos, nós temos, substituindo o x por 0 e o y por 0, que é o nosso ponto que eu quero calcular a distância, eu vou ficar com a vezes 0, na verdade, aqui em cima, ó, raiz de 3 vezes 0, mais 0, trocando o y, menos 2, módulo. Agora, nós vamos calcular a raiz. O a é o que acompanha o x ao quadrado, então é o raiz de 3 ao quadrado, mais o b, que é o coeficiente do y, que aqui é 1, mais 1 ao quadrado. Aqui nós temos, então, em cima o resultado vai dar módulo de menos 2, e embaixo nós vamos ter raiz de 3 mais 1. Módulo de menos 2 é 2, embaixo nós temos raiz de 4 também é 2, o que significa que a distância do centro, que é o ponto, até a reta tem medida 1. Medida 1 é igual a este raio, como a distância é igual ao raio, significa que ela é tangente. Então ela se encaixa neste caso aqui, que eu vou apagar agora, e aí nós temos essa opção, em que a distância do ponto até a reta é igual ao raio, significa ser tangente. Então nós temos aqui uma afirmação verdadeira. E para nós finalizarmos o exercício, nós vamos olhar para a afirmação de 2018, que diz que uma reta que é perpendicular à bissetriz dos quadrantes ímpares e que passa pelo ponto menos 8 e menos 3 é x mais y mais 11 igual a 0. Nós precisamos aqui encontrar uma equação para a reta que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, e para isso nós vamos fazer um desenho bem simples aqui. Nós temos os quadrantes aqui, e a bissetriz é aquela que divide o quadrante ao meio e divide os quadrantes ímpares. E aqui nós podemos observar que a reta que tem essa condição ali satisfaz que o x precisa ser igual ao y. Então nós podemos reescrever aqui como y igual a x. Olha, eu já tenho a equação que é reduzida, e aí eu já consigo determinar qual é o meu coeficiente angular. Bom, aqui eu descubro que o m da bissetriz, que é o coeficiente angular, é 1. Como eu quero calcular uma perpendicular, eu preciso utilizar a relação de perpendicularismo, em que eu preciso calcular o seu inverso, então nós vamos fazer 1 sobre 1, e trocar o sinal. O m da nova reta que eu preciso encontrar, que é a reta, não tem nome, não tem nada, eu vou ter que fazer o inverso do 1, que é 1 sobre 1, e trocar o sinal. O resultado dá menos 1. Então, para isso, eu posso começar escrevendo a minha equação reduzida da seguinte forma. Y igual a mx mais n, lembrem desse formato. Vou trocar o m por menos 1. Y igual a menos 1 x mais n. E o objetivo principal agora é encontrar o valor do n. E para isso, eu preciso substituir o x e o y por um ponto, o qual pertence à reta. E o ponto que foi dado aqui é o ponto de coordenadas menos 8 e 3. Então, se nós trocarmos o x por menos 8 e o y por menos 3, nós conseguimos encontrar o valor do n. Então, nós ficamos aqui com menos 3 igual a menos 1 vezes o menos 8 mais n. Nós vamos ficar aqui com mais 8. Se nós colocarmos aqui no lado esquerdo, fica com menos 8. E aí a gente descobre que o n é igual a menos 11. Pronto. Nós já conseguimos escrever a equação da reta, que é y igual a menos 1x menos 11. Só que aqui a afirmação nos dá no formato geral, então eu preciso fazer uma transformação. Observe que o x e o y são positivos, então vale a pena nós jogarmos o menos 1x e o menos 11 para o lado esquerdo. E aí eu fico com x positivo, mais y, mais 11, igual a 0, que de fato é o que foi dado na afirmação. E aí a gente consegue dizer que a afirmação também é verdadeira e nós conseguimos encerrar o exercício.